Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o evangelista Eduardo Campos, e como evangelista eu tenho o dever de ensinar aquilo que eu aprendi dentro da palavra de Deus e levar ao máximo de pessoas possíveis. Essa é a minha missão. Eu prego no púlpito, eu prego nas casas, nas praças, nas paradas de ônibus, nas ruas. Quando o Senhor me mandar, eu vou ensinar aquilo que o Senhor me ensinou. E hoje eu tenho essa oportunidade de levar este ensinamento a lugares mais distantes, a pessoas mais distantes, através do YouTube, através da internet. Eu louvo a Deus porque o último vídeo que eu fiz com o título Os 4 Pilares da Igreja está sendo muito visualizado, e quando isso acontece, muito mais gente, muito mais pessoas estão aprendendo junto conosco, ok? E hoje eu tenho um tema para a gente comentar juntos. O tema de hoje são as 3 ovelhas, ok? A ovelha afastada, a ovelha desviada e a ovelha perdida. Porque se comenta, às vezes nós comentamos no nosso meio cristão sobre essas ovelhas. Fulano é uma ovelha desviada, fulano é uma ovelha afastada, fulano é uma ovelha perdida. E muitos nem sabem o significado dessas palavras. Mas hoje nós vamos comentar e com certeza nós vamos aprender, ok? Hoje é 14, quarta-feira 14 de setembro de 2022, e eu quero ler com vocês um texto que está no livro do evangelista Lucas, no capítulo 15, que diz assim, a partir do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: e chegava-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, e chegando a casa, convoca todos os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Aqui é um pouco barulhento aqui, amados, porque eu moro na rua principal e passa muito caminhão aqui, né? O trânsito de caminhões é muito grande, é intenso, e por isso vocês estão ouvindo esse barulho, mas tudo bem. Então Jesus fala aqui que qual homem, não é, que tendo 100 ovelhas e falta-lhe uma, e que está perdida no deserto, não deixa as 99 e não vai buscar aquela que está faltando. Eu quero falar, eu estou falando essas coisas porque um irmão em Cristo se afastou da igreja uma certa vez, e ele esperava que o seu pastor fosse lá lhe apacentar, lhe aconselhar, sei lá, acariciar, convencê-lo a voltar, e o pastor não foi. E para ele aquilo foi uma decepção, né? E ele começou a culpar o pastor. Ele disse: olha, eu estou afastado porque o pastor não vem me buscar. Já não existe mais pastores como antigamente, que iam buscar as ovelhas perdidas. Eu estou aqui perdido e não veio, o meu pastor não vem me buscar. Eu perguntei o seguinte: meu irmão, você sabe ir para a sua igreja sozinho? Claro que eu sei. Então vá. Porque você não está perdido, você está afastado. Você se afastou por algum motivo
você se afastou. A palavra de Deus diz em Provérbios 18, versículo 1, que aquele que se aparta, aquele que se separa, busca os seus próprios desejos e insurge contra a verdadeira sabedoria. Ele se separou porque ele buscou os seus próprios desejos, mas ele está indo de encontro. Ele está se opondo contra a verdadeira sabedoria. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus fala através do profeta Oséias e diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo naquela época, se você ler o capítulo de Oséias, o capítulo 4, você vai ver o que aconteceu com aquele povo, porque lhes faltou conhecimento. E hoje muitos estão sendo destruídos, vidas estão sendo destruídas, pessoas estão errando, caindo no erro, porque lhes falta conhecimento. Lares são desfeitos, famílias destruídas, casais não se entendem, porque lhes falta conhecimento. Quantas pessoas deixam de crescer numa empresa, né? Não cresce profissionalmente porque lhe falta conhecimento. Mas o pior é quando falta conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. É por isso que eu sou feliz, eu me sinto muito feliz em compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho aprendido através do Espírito Santo, através dos meus pastores, né, e do que eu estudo na escola bíblica. E esse conhecimento eu levo para dividir com vocês. Então eu quero falar sobre essas 3 ovelhas. A ovelha afastada, a ovelha desviada e a ovelha perdida, que Jesus fala aqui nesse texto de Lucas, né? Misericórdia, Jesus. Bem, a ovelha afastada ou separada, né, é a mesma palavra, é aquela que por algum motivo, às vezes uma discórdia, uma falta de entendimento, de consenso, digamos assim, resolveu se afastar. Não está concordando com o seu ministério, não posso dizer que o problema seja no ministério ou nele, mas ele não concorda, ele não está concordando. Ele resolve se afastar. Isso não quer dizer que ele está se afastando do corpo de Cristo, ele está se afastando da sua denominação, do seu ministério. Nós nos afastamos de tantas coisas que a gente não concorda, né? Às vezes eu, por exemplo, alguns canais de televisão eu não assisto, porque eu não concordo. Eu não assisto novelas, nem que seja bíblica, porque eu vejo heresias, eu vejo assim, mais não uma forma de ensinar, mas uma forma de ganhar através daquela lei. Quando a gente faz algo por dinheiro, a gente sempre enfeita, sempre aumenta, sempre vai botar aquilo que vai agradar, vai atrair a mente do povo. E eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor me ensinou. Amém? Então a pessoa afastada é essa, é a que se afasta porque não está em concordância, não está se sentindo bem, às vezes com ele mesmo. Eu não estou me sentindo capaz de estar nesse ministério e eu vou me afastar um pouco. Isso é um pouco perigoso porque, como diz lá em Provérbios, ele vai deixar de aprender muitas coisas, de ouvir mensagens, ele vai perder muito durante o tempo que ele está afastado, mas tudo bem. Vamos para a ovelha desviada. A palavra desviada quer dizer mudar de direção. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele se declara no seu primeiro eu sou o caminho. Amados, o caminho, nem todos os caminhos são asfaltados, principalmente o que nos leva para a glória. É um caminho um pouco difícil de andar. Geralmente nos caminhos nós vamos encontrar buracos que nós podemos torcer o pé, nós podemos encontrar
ladeiras que nós temos que escalar, às vezes precisar até de ajuda para continuar subindo. Nós vamos encontrar talvez rios que temos que atravessar, espinhos que nós temos. São muitas coisas que nós podemos encontrar no caminho. Então, eu disse para aquele jovem que estava afastado que Deus não gosta desse tipo de pessoas. Pessoas frágeis, pessoas fracas, pessoas que por qualquer motivo se apartam ou se separam. Deus quer homens e mulheres determinados, decididas, pessoas que não estão preocupados com o caminho, eles estão pensando no destino onde eles vão chegar. Não importa o que nós vamos ter que passar, de maneira nenhuma, em nenhum momento nós podemos desistir, desviar, se afastar. E a ovelha desviada ela é a pior, porque ela deixou o caminho, ela pegou um desvio. Ela está voltando para o mesmo lugar de onde ela saiu. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos. Estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Andávamos conforme os nossos pensamentos, os desejos da carne. Éramos por natureza filhos da ira. E o Senhor nos tirou deste caminho. O Senhor nos trouxe para Ele, nos fez filho dele, nos tirou da ira para o amor. Nos tirou do pecado para a santidade. Nos colocou no seu caminho, no caminho que vai para a glória, que vai para o céu, que vai para a cidade que Jesus foi preparar para nós. Okay? Então, quando se desvia, deixou o caminho, não quer mais o caminho, eu não quero mais, negou a Cristo, negou a salvação, negou a cruz do Calvário. Ele quer voltar para os prazeres do mundo. Então, este é o mais difícil que tem de voltar para Cristo. Não é impossível. Nada para Deus é impossível. Mas é difícil porque ele não quer ouvir a palavra de Deus. Quando nós vamos falar de Jesus para ele, ele diz, olha, eu já conheço, eu já li isso aí, eu já sei. Ele te corta, ele não te dá chance nenhuma. Porque, amados, nós já ouvimos aquele versículo, aquilo que o nosso irmão vai ler, mas a palavra de Deus se revela de formas diferentes, da forma que o Espírito de Deus quer falar para a gente. O mesmo versículo que você leu, agora o irmão vai ler, e o Espírito de Deus vai dizer algo que você não sabia, não conhecia naquele versículo. Ele tem uma revelação para você, mas você cortou, está desviado. Não quero mais ouvir a palavra do Senhor. Às vezes isso, amados, acontece com pessoas dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas não concorda, não quer mais ouvir. Estou cheio de ouvir essa palavra. Acontece com pessoas dentro da igreja que já estão desviadas, suas mentes já não estão mais para Cristo. Estão lá agora religiosamente, continuam na igreja, mas não estão mais interessados. Essa é a ovelha desviada. E a ovelha perdida, amados? A perdida é aquela que está desorientada. Ela quer Deus, ela quer Jesus, ela quer a salvação, porém ela não sabe o caminho. Essa ovelha está desorientada. Um diz assim, olha, vai para o Espiritismo, que lá tem a solução. Outros dizem, vai para a Igreja Católica, outros dizem, vai para a Igreja Evangélica. São tantas as denominações evangélicas, mas quando a gente chega numa que o que está pregando está na Bíblia, está em concordância com a Bíblia, essa você pode ficar. Ok? Então, muitas pessoas estão lá fora, nunca foram numa igreja evangélica, não conhecem a Cristo, são ovelhas perdidas, são de Cristo. Se trouxer ela para Cristo, se trouxer ela para a igreja, vai ser grandes obreiros, vai ser homens e mulheres muito úteis na obra do Senhor. Mas está lá, está na bebida, está nos vícios, está no pecado. Falta alguém ir lá.
Aqui em Salvador nós temos o Farol da Barra, lá em Pernambuco, no meu estado, temos lá em Olinda, o Farol de Olinda. E nas capitais, nas principais capitais do Brasil que ficam no litoral, né, sempre na beira do mar, do oceano, sempre existem esses faróis que ficam nas regiões mais altas. Esses faróis, na época em que os navios não tinham essa tecnologia de conduzi-lo, de guiá-lo, esses GPRS, essas coisas assim, eles se perdiam em alto mar, ficavam ali à deriva. E à noite, quando ligavam esses faróis liberavam um raio de luz muito alto e eles viam essa luz. E começavam a se guiar por essa luz até chegar no seu destino, chegar na praia. Ok? Então, eles estavam à deriva, mas com a luz, com aquele farol, eles foram guiados. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos separados para isso, para conduzir essas ovelhas que estão perdidas, que são de Cristo, né, a Cristo. Então, Isaías 61 diz o seguinte, o capítulo 1, o versículo 1 de Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então a gente vê aqui que o Espírito do Senhor Jeová está sobre Jesus Cristo. Para quê? Exatamente para aquele povo que está perdido. Ele veio para pregar para os mansos, veio para libertar os contritos de coração, os escravizados, os que estão cativos. Jesus veio para esse povo. Esse povo são ovelhas do Senhor. Elas estão lá porque elas estão perdidas. Quando ele fala aqui, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, quem são os mansos? Os mansos são aqueles que se deixam ser doutrinados pela palavra de Deus. Eles gostam de ouvir, eles querem conhecer. Existem os brabos, os valentes, que quando você vai falar de Jesus, eles querem te bater. Esses não tem jeito. Mas os mansos são aqueles que se sentem, que ouvem, que te escutam. Eles se deixam ser ensinados. Ok? Ele fala também nos contritos de coração, que são aqueles que estão com seus corações contritos. Amados, há pessoas que acreditam que para elas não há mais salvação. Elas acham que o pecado delas foi tão grande que não tem mais solução. E algumas pessoas, por falta de conhecimento, dizem para você: não tem jeito, fica aí onde está, porque ninguém vai te querer, Jesus não vai te querer, você pecou demais. Essas são as pessoas de corações contritos, eles querem Deus, mas por falta de conhecimento estão presos. Mas eu quero dizer, nesse momento, que Jesus te quer. Ele perdoa todos os teus pecados, transforma a sua vida, faz em você uma nova criatura, ok? E tem os cativos, né? Ele fala aqui também nos cativos, a abertura proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Meus queridos, nem todos que usam drogas são bandidos, nem todos que estão escravizados nas drogas são bandidos. São jovens, adolescentes que vinham cheios de sonhos, que sonhavam em ser um médico, em ser um engenheiro, de ser uma pessoa importante na vida. Os seus pais investiam nele. Mas de repente, ele é laçado, ele é tragado, ele é aprisionado. E quando isso acontece, quando a pessoa é escravizado, quando ele é laçado, quando ele cai no laço do passarinheiro, a primeira coisa que acontece é a rejeição da sociedade, da família. E aí então ele passa a viver na marginalidade. Marginalidade quer dizer as margens da sociedade. São aquelas pessoas que não encontram mais seu espaço na sociedade. Ela chega no meio do povo, o povo se aparta.
ela não acha mais espaço. Então cada vez a situação delas piora mais. E aí daqui a pouco ela vai começar cometer pequenos roubos para manter o vício, porque um viciado não trabalha. Ele não tem como. A mente dele está presa, a mente dele está voltada para aquilo. E o ser humano, o homem comum, o cientista, o psicólogo, ninguém pode tirar ele dali. Só Jesus. Jesus, ele liberta a mente. Outros estão escravizados por causa de trabalhos feitos, trabalhos de bruxaria feitos, para destruir o casamento, destruir a empresa, destruir a saúde. Jesus veio para essas pessoas. Jesus veio para libertá-las. Jesus foi ungido. O Espírito do Senhor ungiu a Jesus naqueles dias para esta obra. São ovelhas perdidas, mas que são pessoas maravilhosas, pessoas que ajudam, pessoas que gostam da justiça, de ser justo, de cometer justiça, pessoas misericordiosas. Aí vejo o samaritano, não é? O bom samaritano, lá em Lucas 10. Os religiosos passaram e nem sequer olharam para ele. Mas aquele homem, ele que era discriminado pelos religiosos da época, ele vem e faz a obra. E Jesus conclui aquela leitura dizendo: façam como ele, não façam como os dois que passaram, mas como aquele, seja como aquele. Então não é porque a pessoa não está numa igreja evangélica que ele deixa de ser ovelha de Jesus. Ele falta ser achado. Amém? Essas são as 3 ovelhas. A afastada, não é? A ovelha afastada, que é a que se separa por algum período, mas vai retornar a qualquer momento, porque ele não se separou de Cristo, ele se separou do corpo. Não é? A desviada, que é a que se desviou mesmo, aí já foi de Cristo, já não foi mais somente do corpo, não foi somente da sua denominação. E tem as perdidas, que é aquelas que estão perdidas porque não sabem como voltar. Mas eu quero dizer para vocês que estão afastados, que nós somos o complemento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo se completa em nós. Ele é o cabeça, certo? Ele é a cabeça, nós somos corpo. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. E o membro depende do outro. Todos os membros são necessários para que o corpo seja completo. O meu nariz jamais pode substituir a minha boca. Os meus ouvidos jamais substituirão os meus olhos. Meus braços jamais podem fazer o que os meus pés fazem. Você é um membro do corpo de Cristo. Se você está apartado, o corpo está deficiente por falta de você. Sabe qual é o grande perigo disso? Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. E todo galho nele que não dá fruto, Ele corta. E seca. E é lançado ao fogo. A tendência de quando se separa, começa murchando as folhas, e em seguida vai secando e depois só serve para ser queimado. Não é mais proveitoso para outra coisa. Então não deixe que isso aconteça com você. Você diz: não, mas eu estou assistindo, eu estou vendo o raio da... Não, isso não funciona. Você tem o seu aprisco, você tem o seu pastor que intercede por você. Foi lá que Jesus te colocou. Quando o Senhor nos chama, Ele tem um lugar para nós. E há algo em nós que Ele vai usar como o corpo dele. Amém? Então, eu quero dizer a vocês que eu sou do Alto Sertão de Pernambuco. Eu tenho 67 anos e eu não tive a oportunidade de estudar na minha época, e por isso o meu português é um pouco difícil, um pouco errado. Mas eu uso o pouco que eu sei para ensinar para aqueles que ainda não sabem. Ok?
porque a Bíblia diz que Jesus usa os mais simples para confundir os mais sábios. Que Deus lhes abençoe grandemente. E se vocês puderem, compartilhem esse vídeo para chegar a mais pessoas. O último que eu fiz, agora os quatro pilares da igreja, está sendo visualizado por muita gente. Eu acho bom porque eu sou evangelista. E quanto mais pessoas eu puder evangelizar, mais feliz eu vou ficar, ok? Então compartilhe com seus irmãos, seus amigos, porque é muito bom a gente ter conhecimento. Que Deus nos abençoe grandemente e que nos dê uma ótima tarde, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço e fiquem com Deus.